Olá, seja bem-vindo a mais um Complexidades, o podcast do ITCO. Hoje aqui vamos falar sobre parques lineares, né? Como é que é um parque linear, né? Algumas histórias, a importância dele para o meio ambiente, a importância dele para o urbanismo, né? Como é que a gente pode trabalhar isso nas cidades? E como sempre, né? A gente convidou aqui grandes especialistas para a gente estar falando e debatendo aqui conosco. Hoje aqui com a gente, né, a arquiteta urbanista Carla Herrmann, né, o nosso geólogo, né, e um dos especialistas na área ambiental, Silvio Matos, e também a Fernanda Mendonça, né, arquiteta urbanista, para a gente estar falando sobre esse assunto tão importante. Então, se você está gostando, né, das nossas histórias, né, dos nossos programas, te convido a ficar aqui, se junte, né, porque a gente está aqui para esclarecer dúvidas, né, quebrarmos mitos e trazemos, né, boas reflexões, né, sobre o meio ambiente, sobre o urbanismo, sobre as cidades. Tudo bem, pessoal? Vou começar aqui cumprimentando a Carla Herrmann. Tudo bem? Tudo, Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com essas feras. Professor Silvio Matos, tudo bem? Tudo bem, Selomar. Obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez. E, em especial, estar aqui com a Carla, né? E com a Fernanda. Duas profissionais que eu admiro muito. Legal. Fernanda, a nossa Fernandinha, já participou de vários programas, né? Mobilidade, calçadas. Te convidei aqui de novo para a gente estar falando desse assunto importante. Tudo bom? Olá, Selomar, Carla, Silvio. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Selomar. Quando a gente fala de urbanismo, está tudo envolvido, né? É mobilidade, é arborização, é parques lineares. Então, a gente está aqui para debater mais uma vez, discutir e trazer informações. Legal. Vou começar aqui nosso bate-papo hoje, pessoal, com o professor Silvio Matos, para ele contar algumas histórias aí sobre parques lineares, né? Algumas histórias aqui de Goiânia, né? Hoje, talvez muita gente não conheça o que é um parque linear. Nós trouxemos aqui algumas imagens até depois para estar esclarecendo, né? As pessoas poderem ver, tirar dúvidas sobre o que é realmente um parque linear. O professor Silvio, com a experiência deles de anos já trabalhando nessa área ambiental, né? Queria que falasse um pouquinho, né, da importância hoje do parque linear, quando é que a gente começou a perceber dessa importância, né, e os erros que já foram cometidos também, que sirvam de experiências para a gente não seguir naquela linha, né, Silvio? Selomar, eu queria primeiramente dar assim, uma contextualizada muito rápida, né, em relação a essa questão da urbanização do Brasil e a urbanização aqui de Goiás, né? Assim, só para quem está nos ouvindo ter uma visão, o tanto que essa urbanização nossa foi perversa do ponto de vista com os recursos naturais, nós tivemos uma urbanização brasileira que é considerada uma das mais aceleradas e mais rápidas do mundo. Entre 1940 e 1980, nós tivemos a completa inversão do perfil demográfico do país. Em 40, 70%, aproximadamente 70% da população estava na zona rural e 30% na zona urbana. Em 80, 40 anos tinha invertido. Você tinha 70% na cidade e 30% na zona rural. Agora, você imagina um país desigual como o nosso, do ponto de vista econômico, em que essa população saiu do campo para a cidade, aonde que ela foi se estabelecer? Ela foi se estabelecer nas áreas de risco, nos fundos de vale, né, nas várzeas, nas áreas de domínio público dos cursos d'água, né? Em Goiás foi ainda mais perverso ainda. Entre 1960 e 1980, nós tivemos uma inversão e a população urbana foi multiplicada por 4 vezes. A população urbana aumentou 400%. Se pegar de 1980, de 1960 a 2000, a população urbana de Goiás, né, e do Centro-Oeste foi multiplicada por 7. Então, quer dizer, os fundos de vale, né, as áreas de domínio dos córregos, né, foram praticamente todas ocupadas, né? Começaram a ter essas áreas de risco, né?
E é aí que surge, né, começa a surgir a ideia de você ter uma inversão também, agora uma inversão no bom sentido, de você não pensar o fundo de vale como depositário das vias, depositário das marginais, como aconteceu no Vale do Tietê, em São Paulo, e no Vale do Córrego Botafogo, em Goiânia. Quer dizer, essa pressão demográfica foi tão grande que fez com que os urbanistas pensassem muito mais na questão da mobilidade, mas uma mobilidade no sentido que prejudicava o meio ambiente, né, Fernanda? De implantar, digamos, as vias, né, ao longo da planície de inundação, da faixa de domínio dos cursos d'água. E em Goiânia aconteceu isso, né? Voltando, como a gente se referiu agora, foi implantada a Marginal Botafogo e começaram a implantar a Marginal Cascavel, né? E, felizmente, não implantaram a Marginal Anicuns, porque eu me lembro, eu estava na prefeitura na época, que no início da década de 2000, um grande projeto chegou para a prefeitura e para a Secretaria de Planejamento avaliar esse projeto. Era nada mais, nada menos do que a Marginal Anicuns. A ideia era fazer uma marginal ao longo do Ribeirão Anicuns, até porque o Ribeirão Anicuns é o ribeirão que permeia toda a malha urbana do município de Goiânia, né? E aí, com todas aquelas justificativas de ter uma mobilidade maior, do trânsito ser mais rápido, do tráfego fluir melhor e tal. E se pediu, né? Entrou com esse projeto para o BID, né? Para o Banco Mundial, né? Para eles fazerem o financiamento desse projeto, sabe? Quando os técnicos do BID chegaram e viram o projeto, falaram, olha, nós não financiamos mais esse tipo de projeto. Esse tipo de projeto é contra as questões ambientais, vem na contramão. Já começava a se falar nessa questão das mudanças climáticas, né? Vem na contramão das mudanças climáticas e tal. Se vocês quiserem um financiamento do BID, vocês teriam que mudar esse projeto. Por que vocês não pensam, em vez de uma marginal, num parque linear? E o BID nos apresentou praticamente a ideia do parque linear. Até porque, naquela época, eu até trouxe aqui uma monografia aqui, que saiu no início dos anos 2000, o BID já tinha, né, todas umas proposições de financiar parques lineares, né? E aí surgiu a ideia do Macambira Anicuns. Eu vou parar um pouquinho aqui, senão eu falo demais e não deixo a Fernanda e a Carla falarem. Depois eu volto a falar um pouco dessa questão aí da história aí dos parques lineares. Eu participei desse início, né, das discussões e tal. Mas é isso, gente. Mas é uma aula, né, Silvio? Se você continuasse falando, a gente ia continuar ouvindo, assim, e aprendendo, certeza, né? Com certeza. E a gente vai entendendo também, né, Silvio, culturalmente, por que ainda se tem, né, umas restrições de fazer um parque linear numa cidade, ou as pessoas não conhecem sobre parques lineares, né? Porque a cultura a história que você contou, né, é bem isso mesmo. Pessoas já vinham de uma cultura que ocupar essa área, né, de preservação era uma coisa natural, né? Uhum. Não tinha essa restrição e provavelmente quem fazia a gestão naquela época até dizia, graças a Deus que arranjamos um local aqui para essas pessoas, né? Não se preocupavam tanto com a habitabilidade, a questão, né, social. E vou passar para a Fernandinha aqui para ela contar um outro contraponto também lá, que o Silvio já deu uma pincelada, de São Paulo, né? Que também aconteceu isso, né? Exatamente, né? Nós poderíamos hoje ter, ao invés da Marginal Tietê, nós poderíamos ter o Parque Linear Tietê e Pinheiros, que são duas marginais que se unem com os dois rios, né? E aconteceu que, por volta da década de 1920, 1930, né, nesse intervalo, alguém vislumbrou que poderia fazer um projeto para a Marginal Tietê e chamou Francisco Saturnino de Brito. O Saturnino de Brito era um engenheiro sanitarista que tinha feito os canais de Santos. Então ele tinha larga experiência sobre o assunto e tal, e ele fez um projeto fantástico para o Rio Tietê,
com marginal, mas com as lagoas de contenção, não tirava tanto as curvas do rio, porque é um rio de planície, então ele fazia meandros e tal, ele preservou um pouco esse desenho do rio, com a caixa mais larga, e era um projeto que está aí, inclusive disponível na internet para a gente ver a maravilha que era o projeto. E, em contraponto a ele, veio Francisco Prestes Maia, né, o famoso Prestes Maia, falou, não, nós precisamos fazer um plano de desenvolvimento para São Paulo, um plano de avenidas. E aí ele estabeleceu que o leito do rio ia circular num espaço bem menor e fez os planos, a 23 de maio, 9 de julho, um plano de avenidas radioconcêntricas para São Paulo. E isso tinha que ser escolhido. E as pessoas não tiveram dúvida que o plano de Prestes Maia era melhor. Tanto que depois que ele ganhou para a implantação do plano, ele se tornou prefeito de São Paulo e ganhou prêmio dos arquitetos e urbanistas na época, Carla, acredite, se quiser, em cima desse projeto do plano de avenidas, e ele acabou como prefeito implantando parte desse projeto, e o plano de Saturnino ficou esquecido. E aí as outras cidades, né, que vão vendo esse exemplo esquecem de analisar os problemas quando a gente ignora o meio ambiente e pensa só na evolução do desenvolvimento no automóvel. Porque as marginais elas não são feitas para as pessoas, né? Elas são feitas para a circulação do automóvel. E aí hoje a gente olha para São Paulo e vê o estado da cidade de São Paulo numa época de chuva. A gente se pergunta, se o projeto implantado fosse o do Saturnino de Brito, será que isso não seria bem melhor ou menos problemas nós teríamos? Né? Fica aí a dúvida, porque a gente tem visto que o exemplo que foi seguido em Goiânia para a Marginal Botafogo é o exemplo que a gente tem também das enchentes, dos alagamentos, e uma marginal que não foi feita, isso é o que me deixa assim, mais indignada, que sou tipicamente da área de mobilidade urbana, é um projeto que não foi feito para a circulação do transporte coletivo. Hoje o transporte coletivo passa em um pequeno trecho da marginal, porque quando eles inverteram, colocaram a 115 como uma única, eles tiveram que fazer o ônibus passar pela marginal, porque não tinha como fazer o contrário. Mas é uma marginal feita única e exclusivamente para o automóvel individual. Né? E isso, assim, a maioria das pessoas estão no transporte coletivo, né? E não são beneficiadas por esse projeto. Com esse projeto. Bem legal. A gente trouxe algumas fotos, né? Até vou pedir para a gente colocar uma primeira foto aqui, né? Porque talvez a gente esteja falando já de parques lineares e as pessoas talvez não tenham um entendimento, né? Então, nessa foto dá para ver claro lá que nós temos o córrego, né? Nós temos a área de preservação permanente, nós temos os equipamentos de lazer, depois nós temos a avenida e depois a cidade de frente, né? E uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né, aprendendo com o professor Silvio, né, é que a gente parou, com o parque linear, a gente parou de dar as costas para o rio, né, para o córrego. Normalmente o lote terminava lá próximo da APP, a APP fazia parte da propriedade privada, né, de quem comprou aquele lote ou aquela gleba, né? E no parque linear aqui a gente agora tem a cidade, todo mundo olhando para esse verde, né? E aí, né, minha colocação aqui para a Carla, né, da importância, né, para o urbanismo, né, dessa nova paisagem. Como é que você vê isso, né? Eu acho que é chovendo molhado, né? Pelo menos para a gente aqui. Eu acho que essa mentalidade, né, que a Fernanda trouxe agora há pouco para a gente, é a mentalidade vigente ainda, né? E a gente tem batido nas nossas falas e nas nossas discussões em relação a isso, né? Da importância dos recursos ambientais para dentro do contexto do planejamento urbano, né? O Silvio traz também nessa questão da valorização dos recursos ambientais, não só do ponto de vista da preservação do meio ambiente de uma forma, digamos assim, romântica, né? Etérea ou sem sentido para algumas pessoas, né?
Mas eu sempre tenho, inclusive, debatido muito isso com os meus alunos, da importância desses grandes espaços verdes, porque esses lugares, eles são provedores de serviços ambientais, né? Então, aquilo que a Fernanda coloca, na medida em que eu ocupo a calha do rio, quando o rio extravasa, a calha de inundação, eu estou sujeita, né, a arcar com os riscos e com as consequências advindas disso. Então, quando a gente tem esses grandes bolsões, né, verdes, e ainda preservando as APPs, que vão estar, de fato, na borda ali do rio, a gente tem condições de um urbanismo, primeiro, mais gentil, né, mais adequado, um urbanismo que tem os seus serviços ambientais de qualidade do ar, né, de microclima urbano e de participante no conjunto da drenagem, da microdrenagem, né? E isso tudo só pode ser ganho para as pessoas. Mas o que a gente vê, e a gente sempre tem batido nessa tecla, é que a maioria dos gestores, ainda que toda essa questão tenha sido colocada no século passado, e a gente tenha gestores já deste século, que eles não conseguem enxergar, né? Numa conversa um tempo atrás com um gestor de um município, o gestor me disse assim, mas eu não imaginava, eu achava que esse córrego aqui no meio da cidade não servia para nada. Só né? para trazer doença. Só para trazer doença e mosquito da dengue. E custo para fazer uma ponte. E custo para fazer ponte, para ligar um lado com o outro, né? Porque era uma cidade que estava ali e o córrego cortava, né? Em quase toda a extensão, dividindo a cidade ao meio. Quando a gente explicou, né, qual que é a potencialidade de um parque linear sob os diversos aspectos, aí ela falou assim, meu Deus, eu nunca tinha... o gestor falou assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, essa disseminação, né, o Fernandinha que sempre diz, né, o urbanista tem que ser otimista, né? É nesse otimismo que a gente tem que se basear, né, para a gente conseguir, de fato, excluir a ideia de que a margem de um curso d'água vai ser uma marginal, olha, até o nome, né, é complicado, né, a marginal Botafogo, ou seja, né, dentro do nossa... Da margem a duas interpretações. Né? Da margem a duas interpretações. Então, eu acho que é isso. Eu acho que todo o recurso ambiental que a gente tenha, notadamente, aqueles vinculados ao recurso hídrico, a gente tem que incorporar aos nossos... digamos assim, aos nossos desenhos urbanos, né? Esses designs, né, urbanos. O que me deixa satisfeita é que fora do Brasil a gente vê que alguns países têm reconhecido o problema que se tornou uma marginal, né, ou uma ponte ou um rio coberto e têm feito o inverso, tem revertido a situação. Tem conseguido recuperar. Voltar então, atrás. Por exemplo, o Rio Manzanares, em Madrid. Uhum. Ele tinha todo esse problema que passavam as rodovias em volta do rio e eles fizeram um projeto Madrid-Rio, recuperando a orla do Rio Manzanares, fazendo um parque linear enorme que ficou maravilhoso. Cheongshinchon, que é um rio de Seul, aconteceu a mesma coisa, né? O rio era encoberto. Ele era encoberto por uma rodovia e ele virou esgoto. E a situação foi ficando precária. Então, veio o prefeito e falou, não, nós vamos desmanchar e transformar isso num parque linear. E foi feito. E acho que a satisfação foi imensa, tanto que o prefeito foi eleito presidente do país. Agora, isso tem um custo, né? O rio Cheongshinchon, a modificação da situação custou 300 milhões de dólares. Milhões, 300 milhões de dólares.
Bom, o custo altíssimo. Então, tem gente que fala assim, mas isso aí é radical, é uma medida radical. Mas eu acho que nós vamos chegar ao momento, não sei se o Silvio concorda com isso, que nós vamos ter que adotar medidas radicais. Porque o que a gente está vendo são as cidades alagando, o meio ambiente sendo negligenciado e nenhuma atitude tomada. Aí, quando não houver mais espaço para isso? Ainda bem que Goiânia foi atropelada por um banco estrangeiro que falou, não, eu não faço isso. E a gente conseguiu preservar um dos nossos mais importantes córregos, né? Porque essa previsão das marginais nossas é da década de 80. E a gente vê hoje, século XXI, a marginal Cascavel continua sendo construída. A gente não pode ter nem o otimismo de ver assim, às vezes no século XXI eles vão pensar o contrário e ela não vai ter continuidade. Não, ela está sendo construída, né? Então não vejo outra coisa, né? Construída sem nenhum tipo de adequação a essas novas realidades, né? Porque o projeto poderia ter sido readequado, em alguma medida ter considerado, né, as próprias APPs. Mas é isso, né? Eu acho que tudo implica em investimento. E daí, aí eu faço talvez um meia-culpa, né? Até que ponto, né, a sociedade tá disposta a pagar por isso, né? A pagar por melhorias urbanas. Eu fico muito me perguntando isso. Mas será que a sociedade sabe isso? Esse assunto que a gente está falando, será que realmente conhece a potencialidade? E aí, até já passando para o Silvio, eu ia perguntar uma coisa assim que eu tenho percebido muito, sabe, na gestão, são os projetos personificados. Eu quero fazer desse jeito, sabe? E assim, com pouco estudo, sabe, com pouco debate sobre determinadas questões, né? O Silvio trabalhou dentro da gestão. Não, eu vou fazer agora aqui um corredor assim, assim, assado, e é porque eu vendi lá na campanha e eu tenho que entregar. Mas será que é a melhor solução? Né? Eu acho que faltam mais estudos, nós temos potencialidades para isso, para estudar mais, né, Silvio? Eu acho que falta muito, realmente, projetos bem feitos, né? Com bons diagnósticos, né? Com uma visão de futuro, com bons prognósticos, né? Com possibilidade de gestão. Quer dizer, quando você pensa, por exemplo, vamos pensar historicamente essa questão dos recursos hídricos no país, né? Quer dizer, eu morei no interior, morei na beira do Araguaia, né? Viajei muito pelo interior do país, né? Quando eu trabalhava com mineração, e eu via, por exemplo, um rio belíssimo como o Araguaia, em que era aquilo que você falou, era fundo das casas, os quintais davam para o rio, e o rio sempre foi depositário do lixo. Se morria um animal, jogava no rio. De vez em quando você estava na beira do rio, você via descer um cavalo morto, um cachorro morto, sofá, não sei o que mais e tal. E isso você vê também nos cursos d'água menores e em outros municípios, né, que não estão, digamos, na beira de um curso d'água como o Araguaia. Eu acho que tem também, talvez o Fernando concorde comigo, tem uma visão de cidade, né? Eu acho que a visão de cidade que foi introjetada na maioria dos administradores e tal, foi aquela visão do progresso. Agora, o que é o progresso especial? O progresso é que você tem estradas. Lembra do governador, do presidente nosso, falar que governar é construir estradas? O Washington Luiz, governar é construir estradas. Então é o seguinte, qualquer prefeito que entrasse, a iniciativa dele é o quê? É construir estrada, construir vias e viabilizar acesso de veículo. Movimentação, quanto maior era a movimentação de veículo, mais significava ter progresso, né? Mais significava ter progresso. Então, felizmente, mas muito vagarosamente, como a Carla tem colocado, vem mudando. Você ainda tem muitos administradores que acham que o importante realmente é você construir as vias, né, colocar o domínio de carro. A cidade é feita para os veículos, né? A cidade é feita para o transporte individual, né? Não é feito para o pedestre, para o ciclista, né? E hoje você consegue ter algumas mudanças. E aí o que eu acho que o ideal do parque linear é que é um equipamento público normalmente muito significativo dentro do espaço urbano. Até porque um córrego desse que corta, digamos,
a malha urbana da cidade, ele permeia toda a cidade. E aí você tem que pensar um equipamento como um parque linear, como um equipamento múltiplo, um equipamento que tem uma multiplicidade de funções, né? Ele é multifuncional. Aí que está para a gente tentar convencer, digamos, um administrador que é muito mais importante ele fazer um parque linear do que uma via, né, ou uma marginal àquele curso d'água. A primeira questão é a questão dos recursos do esquema de drenagem urbana. Hoje está assim, mais do que provado que ao você implantar, você pode associar todo um sistema de drenagem urbana do município e amenizar escoamento, aumentar a permeabilidade, porque você aumenta a vegetação e tal, e aí você vai minimizar sensivelmente as inundações, os alagamentos e tal, mantendo uma faixa grande e permeável. Nós vimos na foto ali que, além da área de APP, você tem toda uma faixa permeável, uma faixa verde permeável com equipamentos. Tem que também desmistificar um pouco, porque quando você fala em parque, aqui em Goiânia aconteceu muito. Vamos fazer um parque linear, vamos fazer um parque urbano ambiental. Aí o administrador já tenta encaixar esse parque lá no sistema do SNUC e achar que vai ter zona de amortecimento, que vai ter uma proibição efetiva, que não vai poder usar nada e tal. Quer dizer, é um equipamento que tem 1001 funções. Ele tem uma função, digamos, recreativa, uma função que contribui para a saúde da população, porque pode gerar espaço de esporte, de convivência, né? Tem um problema econômico, quer dizer, um equipamento desse valoriza sobremaneira o solo, a orla que está no entorno. Tá? Só te interrompendo, mas assim, para a gente não perder, vamos falar um pouquinho da drenagem aí. Nós temos umas fotos aí do que dá para fazer, às vezes, no parque linear, né? Uhum. Eu vou pedir aqui para a gente colocar um pouquinho mais, vai mais um pouquinho mais para frente nessas fotos, que eu separei umas fotos aqui onde a gente pode ver a questão da drenagem. Aqui nós temos uma bacia, nós temos um parque linear, aqui um projeto lá de Brasília, né? Onde a gente tem uma bacia de detenção. Então, quer dizer, ao longo desses parques lineares, queria que você falasse um pouquinho mais da drenagem, né? Que a gente vai passando umas fotos aqui, né? Quer dizer, todo o esquema de drenagem que você pode pôr ao longo de um parque linear está associado a isso. É você fazer bacias de detenção, bacias de retenção de água. E essas bacias, elas enchem episodicamente. Elas vão encher no período de chuvas. Quando ela esvaziar, ela pode ser um equipamento urbano. Tem cidades aí que essas bacias, são pista de skate, são pistas de skate, às vezes, na época da seca, pode se jogar futebol, praticar esporte e tal. Então, é um espaço de domínio público. Mas na época das chuvas intensas, elas contêm as enchentes muito fortes e tal. Disciplina o fluxo da água e evita as enchentes para jusante. Então, assim, você pode fazer todo um esquema associado a isso e de multiuso, de uso da população e tal. Não é a questão de estar proibindo tudo e tal, é de uso mesmo. E essa drenagem, né, até para o pessoal entender que é leigo, né? Então, se a chuva ela é muito intensa, hoje, normalmente, ela enche a rua de água, né? Eu tendo esse posto de retenção, eu vou poder, para esse posto de retenção, ter uma dissipação rápida, né? Uhum. Para ele encher. Na realidade, a pavimentação, ela concentra e escoa para a parte mais baixa. Para dentro da bacia. Exato. Aí a bacia segura. Não deixa sair com força. Vai largando devagarzinho. E vai largando devagarzinho conforme o fluxo hidrológico daquele córrego, para não acontecer os assoreamentos e tal. Então, volta só na anterior, na imagem, lá. Não. Isso. Então, essas bacias, né, é aquilo que a gente já tem um monte de serviço, né? Silvio, Fernanda, Carla, né? Nós temos, daqui a pouquinho, uma área que pode ser uma quadra poliesportiva que, em determinados momentos, olha, vai chover, vai alagar, ela vai virar um poço de retenção e tal. Pode ser um de skate, uma pista de skate. Então, nós temos todo um trabalho aí que o ambiental
muito importante para essa parte. Daí, daqui a pouquinho, a gente já entra nas outras de lazer, que eu trouxe umas fotos aqui também, né? Por isso que é tão importante, né, na elaboração dos projetos urbanos, dos planos diretores e dos desenhos urbanos, né? Porque eu acho que a gente tem que evoluir do plano diretor para o desenho urbano, né? De que a gente tem que pensar nessas múltiplas funções no pensar urbano, né, das novas áreas ou das antigas que estão com problema. Então, a gente tem que sobrepor essas informações, né, de como que eu articulo o sistema viário, como é que eu articulo isso com drenagem, como é que eu articulo isso com as demais necessidades, né, do espaço urbano. Acho que isso é importantíssimo. A gente não tem hoje mais como pensar num determinado equipamento urbano como um parque linear, como uma ideia isolada ou solta num determinado contexto. Assim, antes de você entrar na próxima imagem, eu queria até, já que você puxou o gancho aí, até falar isso. Quer dizer, eu acho que nós do TCO, nós fizemos aí nos últimos 3, 4 anos praticamente mais de uma dezena de planos diretores, talvez uns 15 a 20 planos diretores aí. E em todos, talvez falte nesse plano diretor um desdobramento, mas em todos eles nós temos contemplado os recursos hídricos propondo um parque linear. Um exemplo bem típico que eu vejo disso, que está aqui encostado em Goiânia, é a Hidrolândia. Nós propusemos o parque linear do Grimpas. O Grimpas é um córrego que permeia toda a malha urbana de Hidrolândia e tem possibilidades de você fazer um parque linear, né? Propusemos em Jataí, no estudo que nós fizemos lá, o córrego Jataí, que passa dentro da malha urbana de Jataí, em vez da gente propor lá uma marginal, né? Que já tinha começado a ser construída. Já tinha começado, nós propusemos um parque linear. Talvez faça o que falte, ou não sei se seria papel do plano diretor, mas o papel de você desdobrar depois isso num projeto com desenho, urbanístico, com os equipamentos. É o que a gente chama da implantar o plano diretor, né? O plano diretor, ele... Instituir o parque está instituído no plano. Tá, mas então a gente tem que avançar. O parque tem que ter as delimitações, as suas confrontações. É um programa de ação, né? Em lei. Um programa de intervenção e ação no município. Mas isso também, a questão, né, de implantar um parque linear, eu acho que assusta muito as pessoas por falta de conhecimento. Porque tem inúmeras propriedades particulares que serão abrangidas. Né? Desculpe, Salomar, eu atravessar como você queria, mas isso aí é um assunto que eu gosto de discutir, que você está falando. Como que a gente vai explicar para as pessoas, né, esse limiar do parque da propriedade privada, em que momento que esse parque vai avançando. Um parque linear, ele não é projeto para uma única gestão, né? Macambira Nicuns está aí, o quê? 20 anos? 20 anos. 20 anos. Então, depender da extensão do parque, né? Isso tem que acontecer gradativamente. Se tiver que ocorrer desapropriações, né? Isso é gradativo também. Lançar mão dos instrumentos de planejamento urbano para a implementação do parque. Exato. E existem diversos que podem ser utilizados. Então, esse convencimento, eu acho que ele é difícil. Eu percebo o seguinte, normalmente o prefeito, o administrador, tem pavor quando se fala em desapropriação. Não é medo, não, é pavor. Eu dou um exemplo para você. Por exemplo, eu coordenei há uns 10 anos atrás o plano de manejo da Serra das Areias. E na época, então, o prefeito lá era o ex-governador Maguito Vilela. A primeira reunião que nós fizemos com ele, ele me chamou e falou, olha, eu quero que você resolva esse problema, mas não me fale em desapropriação. Não me fale em desapropriação, porque primeiro não tem recurso para desapropriar. Depois a desapropriação gera um desgaste político terrível, é uma coisa, sabe? Sim. Agora, eu volto a te dizer isso, nós temos instrumentos. Por exemplo, você pegar, por exemplo, o projeto Macambira-Nicum, grande parte da viabilização do projeto Macambira-Nicum foi feita através da transferência de direito de construir, do TDC. A pessoa tinha uma área lá perto na área de influência do Macambira ou na área de influência do Anicuns, fazia transferência daquele direito para outra parte da cidade, sabe? Sim. Então, por isso que eu acho que é importante, em qualquer plano diretor, você ter uma TDC forte. Eu tinha uma amiga que falava lá na CEPLAN o seguinte, o TDC só funciona
se o empresário chegar a olhar assim e os olhos dele brilharem. Porque tem que ser. Se você não oferecer vantagem para você ter uma transferência de direito de construir, você não consegue transferir. Por exemplo, nós fizemos recentemente, já uns 5 anos depois, já que eu falei de Aparecida e da Serra das Areias, nós fizemos uma proposta de um decreto e pusemos embutido nesse decreto, na minuta do decreto lá, a implantação de um parque urbano ambiental. Aí eu já vi o maior pavor, porque o parque anterior que tinha lá, que deu problema, era um parque natural, no modelo do SNUC, aí tinha zona de amortecimento, tinha um mundo de impedimento, e esse parque urbano ambiental não tinha isso, é um equipamento urbano, com função multiuso e tal, como é um parque linear. Então, assim, são questões que tem que estar, né, usar os instrumentos do Estatuto da Cidade e ter uma legislação municipal forte para isso. Você ter uma legislação municipal que atribua, digamos, compensação ambiental para quem implantar aquilo, além do TDC. Então, assim, é possível. Você pode lançar mão até do IPTU, até né? do IPTU, do ITBI. Quer dizer, é possível você viabilizar isso sem nenhum trauma. Sem direito de preempção. Direito de preempção. O TDC é um instrumento maravilhoso, sabe? Se você fizer um TDC, por exemplo, a Aparecida teve problema que o TDC lá não era muito forte, o percentual não dava assim não brilhava muito para quem queria, digamos, tirar a sua área daqui e levar para lá. Mas eu acho que é muito isso. Mas acho que você usou um termo que nós precisamos bater nele, que é a falta de conhecimento. Sim. E aí, quando a gente vai fazer um plano diretor, nós temos a oportunidade de conversar com o nosso gestor e dizer para ele de todos esses instrumentos. Agora, e o gestor que não quer ouvir? Exato. Né? Esse é um grande problema. E quando a gente nem conhece o prefeito, faz o plano diretor. Sim, e aí o que acontece com isso? Não, eu não quero ouvir esse negócio. Mas ele não sabe as possibilidades que tem de ganhos para ele nesse sentido. Não, e só para a gente já está... Eu estou querendo ter 2 programas sobre esse assunto aqui, de tão bom que ele é. Então a gente vai dar daqui a pouquinho uma paradinha aqui, né? Você que está vendo o nosso programa aqui, curta, dê o like, comente, né? Participe, porque esse programa está tão bom que a gente vai ter que ter já... Nós vamos dividir ele em 2 partes. Eu queria mostrar também para vocês, né, um trabalho aí que vocês participaram lá, que é de Quirinópolis, esse é um mapa lá de Quirinópolis, né, que também o Parque Linear traz um ganho social. Se o Silvio falou que lá no início, né, a população de baixa renda, né, que não tinha condições, às vezes, de adquirir um lote urbanizado, ele foi empurrado para, né, a beira do córrego, né, para os fundos de vale. Aqui em Quirinópolis, a gente propôs lá no plano diretor o parque linear, né, no entorno. Então, se a gente notar aqui nesse mapa, a cidade está concentrada numa determinada área e em torno eu tenho, né, os córregos que estão circulando ele. E aí a gente até marcou ali alguns pontos onde a gente vai ter determinadas atividades, né, onde é que a gente vai ter os complexos com maior número de equipamentos, né? Então, o que está acontecendo quando esse córrego for implantar? E o prefeito Anderson lá já comprou a ideia e vai implantar, já está buscando recursos para implantar. Nós vamos valorizar justamente as áreas que socialmente eram de renda baixa. Então, nós vamos conseguir trazer de novo um reequilíbrio econômico. Daí eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essa questão que o Parque Linear pode trazer um novo reequilíbrio econômico daquelas pessoas que antes não tinham condições, agora tipo assim, estava em cima de uma mina e não sabiam, né, de ouro. Queria um comentário aí, Fernanda. Acho que o prefeito, nas reuniões que nós estivemos com ele se demonstrou favorável a ouvir. E eu acho que é isso que está faltando, né? Não é o prefeito achar que ele tem resposta para tudo, mas ele ouvir de quem é técnico, de quem tem um conhecimento, que outras oportunidades, outras situações podem ser desenvolvidas, trazendo recursos para o próprio município. E o prefeito de Quirinópolis, ele se mostrou aberto a ouvir o que nós tínhamos a propor. E muitas vezes o que a gente percebe,
que o gestor ele não ouve nem os seus técnicos da prefeitura, que tem uma opinião, que tem um conhecimento, não é nem ter opinião própria, mas a opinião relativa ao conhecimento de determinado assunto. Então, ele por si só se acha o detentor de todo conhecimento e não escuta os próprios técnicos. E aí acaba perdendo determinadas oportunidades de ter situações em que não vão trazer prejuízo e sim economicamente sustentáveis para a cidade. Então, eu acho que o grande exemplo de visão cristalizada, né, que se tem é essa. Tem um curso d'água, vamos fazer uma via para desafogar o trânsito. É uma visão ultrapassada, cristalizada. Ou vamos deixar que o parcelamento chegue na borda e aquilo se torne um espaço privado, que não vai ser cuidado. Então, assim, e outra visão cristalizada é essa que você tenha que implantar um parque desse e você tenha necessariamente que desapropriar. Você pode fazer as coisas, algumas coisas você desapropria, mas a grande maioria você pode fazer através desses instrumentos que estão no Estatuto da Cidade, que são inúmeros. Por exemplo, a operação urbana mesmo é uma que você pode fazer, reconfigurar o espaço todo, esse tipo de coisa. Então. E sempre com a mente, né, de que um parque linear ele não vai acontecer do dia para a noite. Isso tem que ser um projeto para décadas. De longo prazo, a não ser que ele seja muito curtinho, enfim, né? Mas nessa seara que o Selomar fala da valorização imobiliária, né? E é uma coisa que ele tem falado bastante. Vou pegar o seu raciocínio aqui, porque eu concordo, né? Como é que um parque linear implica diretamente no planejamento urbano, né? É uma coisa que a gente tem conversado, é que para você ter um parque linear que funcione, que seja operacional e que as pessoas usem, a gente necessariamente tem que ter densidade de pessoas, né? Em municípios aqui do interior de Goiás, a gente já andou em muitos, geralmente são feitos, eu vou fazer um lago. Aí faz o lago lá longe, assim, né? Aí você tem que pegar um carro, andar meia hora para chegar no lago. Ninguém vai lá. Então, assim, é um investimento de milhões que não reverte em benefício para a sociedade, né? À medida em que você tem um parque linear e que a cidade está chegando nos córregos, porque elas chegam, né? É muito importante, na nossa visão de urbanista, de que, então, para que aquele parque de fato se consolide, haja vista, por exemplo, o Parque Flamboyant. O Parque Flamboyant está cheio sempre, né? O Areião está cheio sempre, o Vaca Brava está cheio sempre. Mas por que ele está cheio sempre? Porque tem gente para usar o parque, né? Ele não vai ficar relegado, ele não vai ser uma área de insegurança pública, né? Então, nos nossos processos de planejamento, de dar coeficiente de aproveitamento, né? Claro que de uma forma gradativa, para você não sombrear o parque, né? Você vai dando potencial construtivo para que você tenha pessoas. Claro. Né? Então, eu acho que é um outro instrumento do planejamento urbano, é ali o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, enfim, todo aquele conjunto que a gente tem de possibilidades de conformar a densidade de uma cidade, né, ao longo da orla. Necessariamente não precisa ser ali na beiradinha, mas pode ser, né, no entorno imediato. No entorno imediato. Então é isso que a gente tem conversado, né? Então agora a gente tem que, não pode ter ocupação urbana. Deve ter ocupação urbana planejada, pensada, né? Essa questão da verticalização, né, próximo às áreas verdes, né? A gente tem aquele mito, né? A gente teve várias discussões que é o sombreamento do parque. Uma coisa é você fazer 30, 40 andares, né, próximo ao parque, mas você pode começar naquele efeito, como é que chama no urbanismo, né? Em escala que nem de cinema, né? De degraus, né? Você pode começar lá 8 andares, 10 andares e depois vai subindo. Porque, assim, uma coisa que eu sempre ouvi, até um arquiteto, agora não me faltou o nome, ele estava fazendo um comentário sobre por que os parques Nova York, né, é famoso e todo mundo consegue andar e vai lá, o Central Park, né? Porque no entorno tem 7 milhões de pessoas morando lá, né? Então eu vou ter gente, o Vaca Brava, por que a gente passa de noite e ele está movimentado? Por que isso não acontece no Jardim Botânico? Isso aqui o Paulo Renato, né, comentou outro dia aqui que a gente estava falando sobre adensamento, né? Porque falta densidade, né?
E a densidade também é uma forma, eu estava conversando outro dia numa reunião, eu não vou dizer que vai dar um equilíbrio social, né? Porque eu não vou conseguir trazer aquela pessoa lá de baixa renda para estar muito próximo, porque vai ter uma valorização. Mas pelo menos eu tenho uma diversidade de classes ali. Quando eu crio perto de um córrego, se puder voltar aqui uma imagem lá, na primeira imagem lá, por favor, na primeira que a gente passou, essa aqui. Quando eu tenho uma casa de frente para o parque, eu tenho uma família na frente do parque. Agora, se eu pegar as duas casas aqui, que eu vou ter 2 lotes, e eu subir um prédio de 10 andares, eu vou ter 40 famílias de frente para o parque, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Que às vezes uma casa, né? Não posso dar coeficiente de aproveitamento, eu não posso verticalizar no entorno do parque, né? Mas daí entra aquela questão, né, do desconhecimento das tecnologias, porque hoje, ainda mais hoje que a gente está com esses avanços tecnológicos, né, gigantes, você tem como modelar todo o sombreamento do parque de uma forma muito rápida. Pode fazer um estudo do sombreamento. Então aqui eu tenho que começar com quantos? Eu tenho que começar com 6, mas depois eu posso, a partir de uma determinada paralela, eu posso ir para 8. E aí eu vou indo. Você faz em rampa, né? Você faz em rampa. Então, assim, a gente tem tecnologia e conhecimento suficiente. A gente tinha quando era máscara de sombra. Lembra? No século passado, quando a gente estudou arquitetura? A gente tinha máscara de sombra, a gente já conseguia fazer minimamente isso. Hoje, com os recursos tecnológicos que a gente tem, a gente modela isso muito rápido. Maquete eletrônica mostra modela isso muito rápido. Eu não sei se eu falei, né? Aqui é o Parque Iberê, lá em Curitiba, Parque Linear, né? Então, assim, e também, pessoal, às vezes a gente não vai ter equipamento ao longo de todo o Parque Linear. Tem momentos que o parque vai ficar só a calçada, a área para mobilidade de bicicletas, né? Então não é sempre. E aqui também uma importante, volta nessa outra imagem, né, que é lá de Quirinópolis, a gente tem aqui as vias que vão poder se interligar com o parque, né, onde a gente vai poder ter as ciclovias que vão se interligar. Então, o Parque Linear, ele cria uma possibilidade da mobilidade, né, Fernanda? Com certeza. Só que o assunto tá tão bom, gente, tá tão bom que eu vou, acho que dar uma parada aqui, nós já estamos com 45 minutos eu queria, antes de parar, volta naquela imagem do Parque Iberê. Do Iberê? Só para assim, a gente chamar a atenção. Olha a quantidade de área permeável que tem no entorno do córrego, no entorno. Quer dizer, tem os equipamentos de lazer, cria um espaço de convivência, o parque, e ainda tem uma quantidade imensa de área permeável aí, que é fundamental com as mudanças climáticas hoje. Nós temos que ter a água de chuva infiltrando, porque senão essa água vai correr para algum lugar. E se você associa um parque desse com aquelas bacias que nós vimos anteriormente, quer dizer, é o equipamento ideal para enfrentar as mudanças climáticas num espaço urbano que é permeado pelo fluxo d'água. Sem falar que quanto mais impermeabilizada a área, maior velocidade a água vai ter, maior mais ela concentra e mais ela corre. Aumenta a energia cinética dela. Bom, pessoal, o assunto está tão bom, tá, que a gente vai fazer 2 programas desse aqui, depois a gente vai vir com os equipamentos urbanos e tal, tá? E a gente vai estar conversando mais. Agradeço você que ficou aqui até esse momento, nosso programa, mas fique tranquilo que nós vamos ter a parte 2 sobre parques lineares, a gente vai continuar aqui, tá? E em breve você vai estar vendo aí esse assunto que é tão importante, eu sei que você está gostando, tá bom? Então, gostou do nosso programa até aqui, curta, né, compartilhe, passe para mais pessoas, né, mande nas suas redes sociais, na rede de WhatsApp, vai nos ajudar a levar esse conhecimento, esse bate-papo, essas reflexões aqui para mais pessoas. Muito obrigado e fique até o próximo Complexidades, o podcast do ITCO.